Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Ministra da Saúde, Sr. Secretário de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. Permita-me, Sra. Ministra, que comece por esta questão que a Sra. Deputada Susana Correia acabou de colocar sobre aquilo que chamou proposta do Grupo Parlamentar do PSD-CDS, mas não é uma proposta, é mesmo um projeto de lei que estamos a falar. E explicar aqui neste local, nesta Comissão de Saúde, em primeiro lugar, aquilo que a Sra. Deputada ainda não percebeu. É que o SNS está aberto a todos os cidadãos do mundo. A Sra. Deputada ainda não percebeu que há beneficiários do SNS e que há utilizadores que não são beneficiários do SNS. Os que são beneficiários do SNS têm, obviamente, as condições de não pagarem no ato os serviços de saúde. O que significa isto? Que já o pagaram através dos seus impostos, que já o pagaram de outra forma, ou de todo nem sequer o pagaram, porque não tinham condições para pagar, que é o que acontece com as pessoas mais desfavorecidas. E, portanto, este projeto de lei vem fazer aquilo que o Partido Socialista, juntamente com o Bloco de Esquerda e com o resto da esquerda, fez, que foi alterar uma lei de base de saúde em que abriu o Serviço Nacional de Saúde para todos os cidadãos do mundo. E, portanto, o que está a acontecer neste momento, Sra. Ministra, é que vêm cá cidadãos para utilizarem indevidamente o Serviço Nacional de Saúde e os serviços podem cobrar ou não cobrar os serviços de saúde. Os cidadãos, se quiserem pagar, pagam. Uns pagam, outros não pagam. Aliás, foi isto mesmo que nos disse o Presidente da ACSS quando foi ouvido nesta Casa. E, portanto, Sra. Deputada, não está ninguém proibido de utilizar o SNS. Fixe isto. Escreva várias vezes, que é para perceber o que é que nós estamos a falar. Mas esta proposta que é feita é uma proposta que protege todos os portugueses e os imigrantes legais ou em processo de legalização, tal como protege também as suas famílias. Leia com atenção o projeto de lei. Mas os portugueses, quem é que é beneficiário? Os portugueses são todos beneficiários, tenham residência em Portugal ou fora de Portugal. Os imigrantes são todos beneficiários do SNS. Se residirem em Portugal ou estiverem em situação de estada ou situação de residência temporária, enquanto aguardam a legalização do seu processo de imigração. E o mesmo se aplica às suas famílias mais diretas. Os apátridas ou requerentes de proteção internacional são todos beneficiários do SNS. Os nacionais de Estados-membros da União Europeia ou equiparados, nacionais de países terceiros, são todos beneficiários do SNS. Portanto, Sr. Deputado, deixe-me falar. Tem medo que eu fale porquê? Deixe-me falar. Portanto, dizer que existem imigrantes ou cidadãos estrangeiros não residentes em Portugal que não têm acesso ao SNS é falso, é mentira e é bom que isso fique dito nesta Casa. De resto, o nosso projeto de lei é inclusivo e limita abusos por parte de quem quer serviços médicos, como diz o Sr. Deputado do Chega, o Sr. Deputado Rui, por parte de quem, obviamente, não deve ter esses serviços gratuitamente e esses serviços, obviamente, devem ser cobrados. Mas deixe-me dar aqui uma nota, que era por aí que eu queria ir, relativamente à sua presença hoje aqui. Nós sabemos que o SNS tem um custo, mas há deputados, provavelmente, que não sabem. Há deputados que não percebem o que é que significa ter um orçamento de Estado de 16,8 mil milhões de euros para a saúde. Isto significa que tem que ser pago por alguém. É pago por todos os portugueses. É pago por todas as pessoas que residem em Portugal. E, portanto, nós estamos a falar numa questão de justiça social. E, obviamente, que o PSD já teve a preocupação, o governo atual, não o PSD, o governo atual, relativamente às pessoas mais desfavorecidas. Não é por acaso que um conjunto de cidadãos, que são quase 140 mil, têm os seus medicamentos gratuitos. E já não têm que decidir se comem uma sopa ou se fazem a medicação prescrita pelo médico. Uma coisa que o governo PS, não fez durante 8 anos. Aliás, eu acho incrível que a Sra. Deputada Susana Correia faça uma pergunta relativamente a uma questão que durante 8 anos ela não conseguiu responder, o governo do Partido Socialista não conseguiu responder. E por isso, o que eu queria deixar aqui também como nota inicial é que pouco se fala dos modelos de gestão do SNS. Já percebemos que nos 8 anos de governação do Partido Socialista, a gestão foi uma desgraça. A eficiência da gestão foi má.
E isso é possível ver pelos resultados que foram alcançados, que eu não vou aqui hoje referir porque também já não tenho tempo. Mas a pergunta que eu deixo é se a Sra. Ministra, relativamente à questão da gestão em si, se pensa utilizar brevemente modelos de gestão que possam ser mais eficientes e que garantam um acesso mais fácil e mais rápido aos nossos doentes que nos estão neste momento a ouvir. Muito obrigado, Sra. Ministra.